Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui à nossa super revisão para a sua prova de domingo da Polícia Penal do Piauí. Uma revisãozinha aqui básica, mas com muitos conteúdos e minhas apostas aí de questões com grande chance de virem a ser cobradas aí na sua prova do próximo domingo, beleza? Vamos fazer 6 questões de língua portuguesa, 6 questões de conhecimentos regionais e 8 questões de direito penal, do jeito que está lá no seu editalzinho. Mas como você já sabe, cada questão minha é basicamente uma aula, a gente traz muito conteúdo para te dar aquela relembrada final aí para você chegar fera nessas 3 disciplinas, gabaritá-las e conquistar a sua aprovação, beleza? Dando início aqui com língua portuguesa, observe que aqui de cara eu vou passar para você aquela dica que eu sempre passo. Nunca comece a sua prova pela questão número 1 de língua portuguesa. Aqui eu vou começar porque a gente está fazendo a revisãozinha aqui, beleza. Mas lá no dia da sua prova, você não vai começar pela questão número 1 de português. Por quê, professor? Porque a prova da ANUCEP é uma prova carregada de texto. Se vierem textos pequenos, até beleza. Mas a tendência é que a ANUCEP sempre cobre textos grandes. Então, se você começa a sua prova por língua portuguesa, você vai ler aquele texto cansativo. Quando você terminar as 6 questões de português, muito provavelmente sua cabeça já começou a dar aquela doídazinha. Você já vai para as próximas disciplinas já um pouco desconcentrado, um pouco cansado, já com a mente um pouco desgastada. Então, a dica do professor primordial é: deixe língua portuguesa por último. Garanta logo os pontos preciosos nas outras disciplinas. Comece a sua prova por aquela disciplina que você tem mais domínio. Professor, eu sou fera em informática. Comece a sua prova por informática. Professor, direito penal eu tiro de letra, é onde eu gabarito. Comece a sua prova do domingo por direito penal. Garanta esses pontos logo, coloca no bolso. E aí você vai fazendo essa escadinha até chegar, deixa a língua portuguesa aí pro final, beleza? A dica número 2, nunca comece nenhuma questão pelo texto. Qual é o primeiro passo? Você que já é meu aluno, se por acaso você está assistindo a primeira vez, aprenda agora. Você, a primeira coisa que você faz em questões, não só de língua portuguesa, mas principalmente língua portuguesa, que é interpretação, quer ver, e seja qualquer a disciplina que for, primeiro você vai, para o nosso queridíssimo comando da questão. Você primeiro descobre o que o comando da questão quer de você. Aí, se você precisar recorrer ao texto, você vai. Mas perceba que em questões de interpretação de texto, quando você primeiro lê o comando da questão, você já vai ler o texto procurando a resposta daquele comando. Muitas vezes a resposta está só no primeiro parágrafo, que a pergunta quer está só no primeiro parágrafo. Muitas vezes ela quer algo que está só no último parágrafo e você lê o texto inteiro sem necessidade. Beleza? Beleza. Se não, vejamos. Na passagem do primeiro parágrafo do texto, supõe-se que o poder público se adiantaria com medidas de prevenção e tratamento. Contudo, há décadas os números de casos e mortes só aumentam no Brasil. O trecho destacado, ou seja, esse que está em negrito, e o posterior expressam corretamente e respectivamente sentidos de... Observe, você não precisa nem ir para o texto. Pela leitura aqui, você já vai saber, veja, supõe-se, isso aqui é o que, professor? Quando você está supondo alguma coisa, você está traçando uma hipótese. Tranquilidade? Você está traçando uma hipótese. Eu suponho que você fez isso, ou seja, eu não tenho certeza, é uma hipótese. Aí você faz o que com a letra O? Você faz o que com a letra C? E com a letra E? Veja, eu não fui nem para o texto. A maioria dos alunos, o que é que vai fazer? Vai ler esse texto todinho para descobrir que para resolver a questão era bem simples. E matei hipótese, já sobrou para mim letra B e letra D. Aí ele quer, em negrito eu já sei que traz uma hipótese, contudo, olha a frase seguinte, a oração seguinte, começa com contudo. E se você é aluno do professor, você sabe que essa é uma das conjunções que eu mais utilizo, porém, contudo, entretanto, todavia, mas. Aqui nós estamos diante de conjunções, Nós temos aqui uma conjunção, e as que eu citei também, adversativa, que dá a ideia para você de quê? De contradição. Perfeito, bisonho, dá a ideia para você de contradição. Tranquilo? Adversativa, ou seja, adversidade, tá aqui, gabaritozinho na letra B de beleza pura. Beleza? Adversidade ou contradição. Tranquilo? Veja que é uma questão simples, mas eu trouxe ela porque essa questão de sentido das orações é um dos assuntos mais cobrados pela ANUCEP. Ela ama
você identificar qual é o sentido que as orações trazem, beleza? Nós estamos aqui no assunto de orações, tranquilidade. E também tem o texto para te dar essa sacada, para te dar esse macete para sua prova de que nem sempre você precisa ler o texto. Ou mesmo que você precise ler o texto, primeiro leia o comando da questão e vá para o texto apenas buscando a resposta. Tranquilo? Questão de número 2. Na frase, e se bobear, chega a 1000 facinho. A palavra se tem o mesmo sentido, tem o mesmo emprego, né, destacado em e se bobear. Aqui, ó, ele traz para você uma condição. Tranquilo? Ó, se bobear, chega a 1000 facinho. Ou seja, é uma condição. Caso bobeie, chega a 1000 facinho. Isso aqui é uma condição. Então, o que é que você vai fazer? Você vai procurar nas alternativas agora qual é aquela que também traz o sentido de condição. Tranquilo? Veja, o agente de saúde visitou as casas e queria saber se as famílias estavam tomando todas as precauções necessárias para combater a dengue. Ponto. Substitua esse sizinho aqui, ó, por isso. Veja se faz sentido. Ó, o agente de saúde visitou as casas e queria saber isso. Toda vez que você substitui o que ou se pelo isso, é porque ele é uma conjunção subordinativa do tipo bisonho, ó, integrante. É bem simples. Substituiu pelo isso, fez sentido? Tanto o que quanto se, vou até colocar aqui, ó, tanto o que quanto se. Se você substituir pelo i se fizer sentido, é porque eles são conjunções subordinativas do tipo integrantes. E se eles são conjunções subordinativas integrantes, significa que eles introduzem orações subordinadas do tipo substantivas. Grave, se é conjunção subordinativa integrante, é porque ele introduz, ó, cuidado com a maldade, é porque ele introduz, eu vou abreviar e você anota, orações subordinadas do tipo substantivas. Beleza. Como esse se do enunciado é uma condição, aqui é porque ele é uma conjunção. Veja, quando ele tem ideia de condição, é porque ele é nada mais nada menos do que uma condição subordinativa, só que é do tipo adverbial, bisonhão, doião, petecão. Ó, é do tipo adverbial. Por quê, professor? Porque é ideia de condição. E quem é que traz ideia de condição? São as orações subordinadas adverbiais do tipo condicionais. Tranquilidade? Então, aqui, ó, é subordinativo integrante. Aqui é subordinativa do tipo adverbial. Então, a letra A, você, ó, está fora do jogo. Os moradores do local resolveram ajudar no combate à dengue e se propuseram, ou seja, propuseram a si mesmo. Nós temos aqui um pronome, aqui não é nem conjunção, aqui nós temos um pronome reflexivo. É quando você pratica e sofre ação verbal. Eles propuseram a si mesmo, ou seja, eles propõem o ato de propor e eles recebem a ação daquilo que foi proposto. É um pronome reflexivo. Então a letra B de bola, ó, também está fora do jogo. Muitos focos da dengue foram eliminados em vários bairros da cidade, encontrando-se, ou seja, encontrando eles mesmos. Aqui você também tem um pronome do tipo reflexivo. Tranquilo? Ó, muitos focos encontrando-os, mosquitos em locais onde pensavam que eles não estariam. Tranquilo? A população prometeu acabar com a dengue no bairro e depois de muita ação... Sim, a letra C, no caso, obviamente, né, também está fora. A população prometeu acabar com a dengue no bairro e depois de muita ação contra os focos da doença, alcançaram seu objetivo e se abraçaram. Ó, de novo, o pronome reflexivo. Eles abraçaram a si mesmos. Também é um pronome reflexivo. Obviamente, aqui por eliminação, sobrou a letra E, que doravante é o nosso gabarito, se não veja. O combate à dengue dependerá de todos, se houver, ou seja, caso haja, ó, a condição aparecendo, ó, caso, aí fazendo a adaptação verbal, ó, caso haja empenho, ó, caso bobeie, aqui é a mesma coisa, ó, caso bobeie, chega a 1000 facinho. Caso haja, então aqui, ó, você também tem uma conjunção subordinativa adverbial trazendo a ideia de condição, trazendo o nosso gabarito aí para a letra E
de emoção. Cuidado, esses assuntos aqui a NUCEP ama de paixão. Dá uma refrescada, se está esquecido, é bom dar uma lembrada que são apostas muito fortes aí para a sua prova. Grande chance de virem questões nesse sentido aí para você. Questão number 3. Agora aqui nós temos uma questão típica de NUCEP. As questões que envolvem as charges, as figurinhas, né? As tirinhas, charges. Você já está cansado de saber que eu já falei isso aqui em trocentas milhões de aulas aí para os alunos no YouTube. Eu sempre trago esse tema aqui. Sempre que você tem charge, figurinha, tirinha, você tem dois objetivos. O objetivo número 1, explícito, aquele que está escancarado, humor. E o objetivo número 2, que geralmente quase sempre é o quê? Uma crítica social. É chamar atenção para alguma coisa, é criticar alguma coisa. Tranquilo? Tranquilo. E esse objetivo aqui, geralmente ele está implícito. E como é que você descobre ele, professor? Através da associação que existe nas charges, a associação da linguagem. Você vai ter em toda a charge, ó, ou quase todas, a junção de uma linguagem, a junção aqui de uma linguagem verbal com uma linguagem não verbal. Professor, o que seria a linguagem verbal? É aquilo que está escrito. Tranquilo? São os balõezinhos aí, as palavras, a língua portuguesa. E a linguagem não verbal são as imagens. Quando você junta o que está escrito com aquilo que está sendo mostrado, de novo, quando você pega aquilo que está sendo dito com aquilo que está sendo mostrado e junta, você encontra o objetivo principal do autor, a crítica social a qual ele está fazendo aqui. Tranquilo? Tranquilo. O diálogo entre os mosquitos, veja, sempre o comando da questão primeiro. O diálogo entre os mosquitos permite concluir corretamente que agora nós vamos fazer toda essa interpretação lendo e observando. Observe, veja comigo, doravante, bisonhão. Florianópolis tem 879 casos confirmados de dengue, ou seja, isso aqui é muito caso. Tranquilo? É muito caso. Aí, ó, o mosquitão aqui, veja que ele está... Ó, observe, como é que a gente sabe que a dengue surge? Seu conhecimento além daqui. Você sabe que a dengue, ela surge, né? Água parada. Veja, o mosquito, ele tá tipo, ó, parafraseando o ser humano, ele tá charlando, ele tá só de boa. Só de boa na água, porque o vacilão do ser humano deixou a água parada, ó, ele tá se fazendo aqui. Aqui a sátira que ele tá dizendo, ó, tô só de boa. E se bobear, chegar a 1000 facinho, ou seja, com esse descuido aqui da população, nós vamos tacar o terror. Aí o outro... tirando onda, ó, deixa comigo, ou seja, vamos botar para lascar com tudo. O descaso aqui do ser humano, os casos já são graves, já são alarmantes, e se você não tomar cuidado, ó, e se bobear, chega a 1000 facinho. Então veja, o que é que esse diálogo nos conclui aqui? As medidas de combate à dengue deixam-nos apreensivos? É isso que está sendo dito aqui? Você poderia até dizer, ó, cuidado com esse tipo de questão, que essa letra A aqui facilmente poderia colocá-lo numa situação de saia justa. Professor, sim, as medidas de combate à dengue a gente fica apreensivo, porque o povo não toma os cuidados, a gente fica com medo. Ok, isso até é verdade, mas não é o cerne da nossa charge aqui, da nossa imagem. Tranquilo? Da nossa charge. Até porque é uma charge mesmo, né? Tá até aqui. Não é o cerne da nossa charge. Apesar de ser algo que é fato verídico na sociedade, a gente realmente fica apreensivo nos períodos aí de surto de dengue, mas não é essa a mensagem da charge. Tranquilo? Tranquilo. Cuidado para não confundir aquilo que é verdade, digamos assim, é uma verdade, mas não é uma verdade sendo mostrada pela charge. O que a charge está querendo dizer para a gente não é que o combate à dengue nos deixa apreensivos, não é isso que está sendo dito, então aqui está fora. A disseminação da dengue é algo que eles não creem? Muito pelo contrário, você está dizendo, chega a 1000 facinho, ou seja, eles acreditam sim que vai chegar bem facinho, tá entendendo? Os casos confirmados negam de fato o avanço da dengue, negam, os casos confirmados eles afirmam. A dengue é um problema que eles preferem ignorar por hora? Também não, pessoal. Gabarito bem simples aqui, ó. Quando você lê a letra E, você saca, ó. O avanço da dengue é fato em conteste, ou seja, não há dúvidas. Tá aqui, ó, muitos casos não há dúvidas, é fato em conteste. E pode recrudescer. Aqui, essa palavrinha aqui, a sacanagem da NUCEP, cretina, cachorra, que bota essa palavrazinha aqui para tu pensar, professor.
Pelo amor de Deus, o que raio é recrudescer, professor? Aí agora você aumente seu gabarito, use na sua redação, se você for utilizar essa palavra aqui, ó. Pode aumentar. Recrudescer é sinônimo de aumentar. O avanço da dengue é inconteste, ou seja, é uma certeza, e pode o quê? Aumentar. Tá bem aqui, ó. O que ele tá dizendo, ó? Era 879. E se bobear, chegar a 1000 fácil, ou seja, pode recrudescer, ou seja, pode aumentar. Eleve seu gabarito para sua redação. Se você for colocar a palavra aumentar, coloque lá recrudescer. Que aí seu corretor vai dizer, eita, o bichão aqui manja dos Paranauê. Aí tu diz, nadinha, aprendi com o pai. Seguimos para a questão number 4. Assinar a alternativa em que a frase está correta quanto à regência verbal e nominal. Temazinho aí que tem boa chance de vir a ser cobrado na sua prova. Beleza? Regência verbal e nominal. Professor, o que é regência, professor? Você entender quais são o comportamento do verbo, quais são as preposições que o verbo pede nas determinadas situações. Vejamos, descobertas arqueológicas são essenciais. Essenciais a quê? Veja, ó. Aquilo que é essencial a alguma coisa. E tá aqui, ó. Tá bem que o azinho, ó, junto com o artigo o de trabalho, ó. Ao trabalho dos que investigam o passado. Letra A, 100% correta, já traz o nosso gabarito. Agora vejamos o que está errado nas demais. O marfim corresponde a quê? A uma parte. Então não é em, é a uma parte do corpo de certos animais como o elefante, que está fora. Altos cargos podem ser atingidos considerando sempre o quê? Considerando o quê? Veja que essa preposiçãozinha aqui não existe, ó. Considerando-se sempre os atributos do pleiteante. Aqui também está fora. Figuras femininas do passado, como Cleópatra, são lembradas com seres poderosos, são lembradas pelo quê? Ó, quem é lembrado por alguma coisa. Então elas são lembradas por, não é com, é por serem poderosas. Perfeito? Letra D também fora. E a letra E, as pessoas tomam conhecimento de quê? Quem toma conhecimento de alguma coisa. Então não é aos fatos, é dos fatos históricos e entendem a humanidade. Letra E também está fora, confirmando aí o nosso gabarito na letra A de aprovação. Number 5. Veja, olha o texto, mas antes de tudo, o que é que você faz? Comando da questão antes de qualquer coisa. Assinale a alternativa em que há emprego de linguagem em sentido figurado. Mais uma vez, eu não estou colocando questões de interpretação de texto em si aqui, apesar de eu ter colocado os textos, que você pode pensar, professor, mas por que você não colocou a interpretação de texto? Porque interpretação eu já te dei as dicas de interpretação, inúmeras aulas que a gente já trabalhou. Interpretação é seu poder de leitura e compreensão do texto, não tem muito o que ensinar. A dica é ler o comando da questão primeiro, depois vai para o texto procurando a resposta. Agora, eu estou colocando essas daqui, que parecem que são de interpretação de texto, para te chamar a atenção, que veja, mais uma questão que tem um texto relativamente grande, isso aqui na sua folha, que é porque no slide estica, mas na sua folha de prova, isso aqui toma quase uma página inteira, aquele textozão grande, para você ver que você nem precisa ler o texto. Então fique muito atento na sua prova da ANUCEP. Leia sempre o comando da questão primeiro e talvez você vai perceber que muitas vezes você nem vai precisar ir para o texto. Algumas vezes você vai, de fato, porque ele vai dizer, podemos inferir do texto, então você vai ter que interpretar, vai ter que ler. Tranquilidade? Mas você vai perceber que existem muitas questões que você nem precisa, como aqui, assinar a alternativa em que é emprego de linguagem em sentido figurado, ou seja, aqui nós temos a linguagem, o que é que ele quer aqui? Uma linguagem conotativa. A linguagem conotativa. Ou seja, que as palavras estão sendo usadas fora do seu sentido natural. Vejamos, letra A. Quando arqueólogos descobriram uma tumba na Espanha, datada de quase 5.000 anos. Aqui todas as palavras estão sendo usadas no seu sentido. Então aqui nós temos linguagem denotativa, não é gabarito. O que eles não sabiam é que se tratava de uma mulher, também não tem nada aqui fora do normal. O corpo sepultado no local perto de Sevilha não era de um homem. Até agora não vi nada estranho. Embora os pesquisadores não saibam exatamente quem ela era, tranquilo. Agora observe a letra E como é facinho, ó. Esse estudo, ó, o estudo lança uma nova luz. Peraí, professor. Estudo primeiro. O estudo é algo inanimado, né? O ato de estudar algo inanimado.
Como é que algo inanimado pode lançar luz? Ou seja, esse estudo ele esclarece, quando diz, ó, lançar uma luz, significa ó, que ele esclarece sobre um problema do qual sabemos muito pouco. Tá aí a sua linguagem figurada, gabarito na letra E. Professor, mas parece elementar, mas é elementar. A não ser até elementar, talvez o seu conhecimento de língua portuguesa não seja grande o suficiente, isso não é nenhum demérito seu, não se ofenda, por favor, para você achar que as questões da NUCEP não são elementares, mas são questões elementares. Se você tem uma boa bagagem de língua portuguesa, ou se você seguir as dicas que o professor está dando aqui, você percebe que são questões simples e elementares. Tranquilo? Para a gente fechar a língua portuguesa, letra D de doido. De novo, ó. Vai, ó, até o professor, às vezes, eu quero ir começando a ler o texto, mas como eu já estou treinado, eu lembro, ó, primeiro comandinho da questão. Agora mesmo, nessa questão, eu já ia lendo o texto, aí eu, opa, primeiro é o comando. Assinale a alternativa em que o primeiro termo destacado, ó, o primeiro termo destacado é um pronome com valor possessivo. Professor, é possessivo de posse do diacho, não, doido, é de posse. Não é de exorcismo de Emily Rose, não. Possessivo, ele procede da posse do diacho. Não, bisonho, calma. É com valor de posse. Meu, minha, teu, tua, seu, sua. Beleza? E o segundo é um adjetivo, ou seja, é uma qualidade. Para ser adjetivo, tem que ser uma qualidade de um substantivo, que é a classe gramatical que dá nome aos seres, aos objetos, às coisas. Beleza? Beleza. Então veja, ó, o mesmo caso, não, primeiro que isso aqui não tem valor de posse. Mandou a mim, que é pronome pessoal do caso oblíquo, né? Não é valor possessivo. Entregou-me a chave, fez qualquer, isso aqui é um pronome indefinido. Isso aqui é um pronome indefinido. Eu não tô nem indo pro segundo, eu tô matando só no primeiro aqui. Dói em mim. Ó, dói em mim. Dói o meu corpo. Dói meu corpo. Quando eu digo dói meu corpo inteiro, é a mesma coisa de dói meu corpo inteiro. Dói-me o corpo inteiro é a mesma coisa de dói meu corpo inteiro. Tá aqui ó, o meu, ó. Ó o meuzinho aparecendo aí. Pronome possessivo. Corpo inteiro, senhor. O corpo. Substantivo. Inteiro, a qualidade desse corpo. Ou seja, é um adjetivo. Tá aqui o nosso gabaritozinho na letra D de doido maluco. Beleza pura. Fechamos aí para você 6 questões de língua portuguesa com bons temas aí. Se você estiver sentindo falta de algum assunto, lá no nosso canal do YouTube, eu tenho mais 2 listas de questões de língua portuguesa feitas só para a Polícia Penal do Piauí. Você coloca lá nos vídeos e você vai ver, tá entre os primeiros 10, 15 vídeos lá. Tem mais 2 revisões de língua portuguesa com mais uma pancada de questões aí para você treinar antes da sua prova. Segue lá o Carreiras Policiais Pi no YouTube, é o mesmo nome da página do Instagram, é o mesmo nome do perfil do YouTube. Beleza? Beleza. Partimos então para conhecimentos regionais do Piauí, que eu nem ia trazer, mas como na revisão que eu fiz de forma gratuita eu trouxe só a teoria, aí eu resolvi pegar essas questões aqui que eu até já abordei em outro simulado, mas eu não havia trazido os comentários e eu farei agora com vocês para a gente relembrar mais uma vez essa disciplina que tem tirado o sono de muita gente, né? Muita gente aí que tem batido um pouquinho de cabeça aí com o nosso querido Piauí. Beleza. Vejam, sobre as unidades de conservação piauiense, de novo, ó, nem é mais português, mas eu nem estou indo para o texto primeiro, eu vou logo para o comando. Ó. Sobre as unidades de conservação piauiense, quais são os principais parques nacionais? Eu te falei lá na revisão, se você assistiu. Parques nacionais, nós temos 4. Nós temos 4 parques nacionais. Serra da Capivara é um, é. 7 cidades, Delta do Parnaíba não é, não. Delta do Parnaíba, não. Zoo Botânico de Teresina também não é nacional. Delta do Parnaíba é um parque, sim, é um parque ecológico estadual, não nacional. Zoo Botânico de Teresina, não sei se você sabe, o Zoo Botânico de Teresina não é municipal, é estadual, viu? Zoo Botânico, cuidado, Zoo Botânico de Teresina, cuidado com a pegadinha, apesar de dizer, ó, Zoo Botânico de Teresina é parque municipal, não, é estadual, e tu sabe que não se cobra essas patifarias, nem deveria. Serra das Confusões, sim, 7 cidades, sim, Lagoa do Portinho, estadual, Cachoeira do Urubu, estadual,
Beleza? Beleza. 7 cidades, sim. Nascentes do Rio Parnaíba, sim. Floresta Fóssil de Teresina. Aqui, sim, é municipal. Aqui é municipal. Serra Branca também é estadual. Beleza? Serra da Capivara, confere. Serra das Confusões, confere. 7 cidades, confere. Nascentes do Rio Parnaíba, confere. Gabarito. Letra D, de doido maluco, porque ele está pedindo, ó, parques nacionais. Veja que todos os parques são piauienses, mas os nacionais são esses elencados na letra D de doido. Serra da Capivara, sim. Serra das Confusões, sim. Nascentes do Rio Longá, e Zoobotânico de Teresina, também já te expliquei que não é nacional. Beleza, bisonho, bichão, doião. E cuidado com isso aqui, viu? Já caiu na PMP 2021, nunca se sabe, fica esperto. Eu ia dizer letra 2, ó. Questão de número 2 aí de Piauí. Avalie as afirmações a seguir com base na discussão descrita sobre a agropecuária piauiense. Eu nem vou ler o texto. Veja o item número 1. Observe comigo atentamente o item número 1. Com a expansão iniciada no sudoeste do estado, nós estamos falando aqui, ó, sudoeste do estado, anote, nós estamos falando da região dos Cerrados. Nós estamos falando do nosso querido Matopiba. E se é Matopiba, se é Cerrado, é produção de quê, Bisonho? Principalmente de soja e milho. Quais são as duas cidades principais? Anote, porque aqui a revisão é completa. Baixa, eu vou abreviar e você anota. Baixa Grande do Ribeiro. E a segunda cidade, que estão entre as 50 maiores do Brasil, não esqueça. E a segunda aí, Uruçuí. Beleza? Beleza. O plantio de soja é a principal atividade agrícola. Eu acabei de elencar para você, ó, tendo seu valor adicionado bruto da agropecuária crescendo desde 2018. Correto, o item 1 já está certo. Se o item 1 está certo, você já faz isso aqui, ó. Beleza? Beleza. Se 1 é certo, veja, ou é 1 e 2 ou é 1 e 3. E já te disse que o 4, ó, tá fora. Olha como você tem que ser esperto em questão de prova. Se tu tem convicção que 1 é verdadeiro, elimina B, C e E. Sobrou A e D, não é? Só que observe que nem na letra A nem na letra D tem o item 4. Então é porque ele está o quê? Errado. Se não, veja, extração vegetal e silvicultura piauiense contabilizaram um decréscimo na extração da cera de carnaúba, carvão vegetal, lenha de eucalipto e madeira em tora por conta de restrições de exportações desses produtos para os estados do sul do Brasil. Não foi por conta de restrições, é porque entrou em declínio mesmo, cara. Porque o valor econômico já não é mais tão efetivo. Agora vamos matar. 2 e 3, só uma das duas pode estar certa. Vamos a 2. O Piauí destaca-se na criação de caprinos, correto, sendo o estado com o terceiro maior rebanho desta criação no país, correto. Em 2021, o território piauiense abrigava mais de 15% do total de caprinos no Brasil, também está correto. Gabarito, número 2, letra A, de amor. Aí caso você fique na dúvida, vamos ver a 3, para ver se ela mata o nosso entendimento. A principal atividade piauiense no século XXI, no setor agropecuário, século XXI. Século XXI começa de 2001 para cá, Bisonho. Se é de 2001 para cá, qual é a principal atividade do setor agropecuário? A criação de bovinos? Não. É o quê? É a produção de grãos. Aqui sim, ó. E cultivo de cereais. Aqui sim, essa parte aqui está correta. Mas criação de bovinos, neca de carabitecas. A principal, o agropiauiense é movido por quê? Soja e milho, produção aí de grãos e cereais. Beleza? O item 3 está fora, corroborando o nosso gabarito aí com a letra A de aprovações. Terceira questão. Com base nisso, é possível dizer que os primeiros fazendeiros a se instalarem em território piauiense a seguirem de sul ao norte, eu não preciso nem ir para o texto de novo. Ó. Ele quer saber, mas eu vou ler aqui. Ó. O estado foi colonizado do centro em direção ao litoral. Lembra que eu falei para você que é do interior, tá lá na sua revisãozinha, do interior para o litoral, diferentemente do Brasil, que é como no Brasil? O Brasil é do litoral para o interior. À procura de novas expansões para suas criações de gado, fazendeiros do Vale do São Francisco, rapaz, tá tudo que eu disse para você na revisão. Olha a questão da NUCEP e olha a revisão que eu dei para você. Tá tudo aqui, cara, não tem para onde correr. Vindos do Vale do São Francisco, passará o Copá a partir de 1674, terras situadas às margens do rio Gurgueia. Faltou o Canindé aqui também, né? Mas não tira aqui o certo da questão.
Eles tinham sesmarias concedidas pelo governo de Pernambuco, perfeito. O capitão Domingos Afonso Mafrense, também conhecido, Domingos Afonso Sertão, tá tudo na sua revisão, fundou 30 fazendas de gado, tornando-se o maior colonizador da região. Após sua morte, as fazendas ficaram a cargo dos padres jesuítas da Companhia de Jesus, que depois tiveram essas terras tomadas no chamado período pombalino. Observe que no enunciado da questão está tudo que eu trouxe para você, lá na aula 1 de processo de formação do Estado, bem como na sua revisão, eu comecei falando de tudo isso aqui. Então, observe a importância daquela revisão, até aqui a questão tirada. Agora, vejamos. Com base nisso, é possível dizer que os primeiros fazendeiros, ou seja, Domingos Afonso Mafrense, bandeirante português, Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, ao se instalar em território piauiense, seguiram do sul ao norte, o que é que eles fizeram com essa parada aqui? Operacionalizaram o aumento da produtividade local, que teve como ponto de partida a excursão de Domingos Afonso Mafrense, já que a forma de manejo intensivo do gado baiano, tudo, extensivo. Extensivo, cuidado, bisonho, tu lê rápido aqui, isso aqui tá tudo certo. Pernambucano trazido para o Piauí, otimizou o escoamento. Extensivo, o gado era criado solto. Cuidado com isso aqui, cuidado, que eu já via no CEP cobrar demais. A criação de gado no início não era intensiva, era extensivo. O gado era criado solto, bisonho. Cuidado, bisonho, cuidado. Beleza? Beleza. Opa, peraí. Priorizaram a ocupação das terras que margeavam rios como o Gurgué e o Parnaíba por serem propícias para a pastagem. Gabarito, letra B, de bolores. Era esse o objetivo, era margear os rios. Faltou dizer aqui o Canindé, que eu não sei por que eles não estão trazendo aqui na questão, parece que eles esqueceram da existência do rio Canindé, né? Mas você anote aí. Rios como Gurgueia, Canindé e Parnaíba por serem propícios o quê? A pastagem. Beleza. Vamos ver as demais. Seguiram o plano da coroa de adensar populacionalmente as terras que margeavam o rio Parnaíba e assim dar sentido ao plano de elevação da capitania à condição do Estado. Quando eles chegaram aqui, eles não tinham essa intenção aqui não, viu? Quando eles chegaram aqui, eles não tinham intenção de virar a capitania para Estado, não. Quando eles chegaram aqui, eles simplesmente quiseram povoar a região. Povoar, simplesmente isso, interiorizar o Brasil, não tinha nesse início aqui essa intenção não. Criaram grandes fazendas de criação extensiva de gado, correto, a partir da negociação das terras indígenas. Que negociação, rapaz? Eles tomaram a força, simplesmente tomaram o negócio de negociação, não teve negociação aqui não, foi pau na cabeça dos índios, o que definiu a gênese da agricultura, né? Tiveram à disposição vastas áreas para plantio de gramíneas, formando assim os primeiros pastos e, em decorrência disso, povoaram mais rapidamente as margens do rio, que garantiu muita mão de obra para o manejo do gado criado solto. Gramíneas? Não. Gramíneas não, tá fora. Cuidado, são pequenos detalhezinhos aí que fazem a diferença nessas questões de conhecimentos regionais do Piauí. Beleza? Beleza. Agora aqui vem uma questãozinha cretina, a questão dos recursos naturais, né, dos recursos minerais do Estado. É cretina, por quê? Porque é uma questão que traz aqui alguns que não são tão conhecidos. Eu fiz questão de, até é bom trazer essa questão, porque lá na revisão eu trouxe para você os principais, e alguns aqui até deixei passar lá, eu falo aqui, ó. Qual a alternativa? Ó, nem precisa ir para o texto. Só o comando da questão. Veja, eu não estou perdendo, pessoal, é assim que eu faço nas provas. Eu não perco tempo com o texto, eu só vou pro texto se realmente for necessário. Não perca tempo. É por isso que tu fica na tua própria, professor, mas não dá tempo, professor, mas eu fiz correndo, professor, mas quando faltava meia hora ainda faltava. É porque tu perde tempo lendo o texto, bisonho. Não lê texto sem necessidade. Vem pro comando da questão, ó. Qual alternativa apresenta compostos sólidos que são explorados economicamente no estado do Piauí? Vamos lá, Massará. Massará é sim, Teresina. Você pode até colocar aqui, ó. Massará você tem em Teresina. Professor, eu não sei o que é, não importa. Só anote que o Massará é em Teresina. Argila tem? Argila tem, sabe onde? Lá em Fronteiras. Lá em Fronteiras. Minério de ferro, você já sabe que é em Paulistana, não é, bisonho? Você já sabe que é em Paulistana. Brita, tu já sabe que a Brita é lá em Monsenhor Gil, principalmente, né? Você tem a Brita em Monsenhor Gil. Só que prata, não. Prata no Piauí explorada economicamente, não. Veja que tá quase tudo certo. Opala, você já sabe que Opala é em Pedro II. Tranquilidade. Calcário, eu não me recordo se tem calcário nem gipsita no Piauí. Urânio. Aqui você matava pelo urânio, né? Pelo amor de Deus. Urânio para fazer arma nuclear no Piauí? Não, né? Calcário, areia, minério de ferro, carvão mineral. Carvão mineral
tem no Piauí uma possibilidade de ter gás e carvão mineral, mas ainda não é explorado economicamente. Ainda não é explorado economicamente. Tranquilidade? Tranquilidade. Gás natural, a mesma coisa. Ó, tem pesquisas sendo feitas que existe a possibilidade de ter gás natural no Piauí, mas não é explorado economicamente. Olha o comando da questão, cara. São explorados economicamente. Beleza? Beleza. Agora, calcário. Calcário tem, né? Que a gente já falou. Calcário, sabe onde é que tem, meu Deus? Deixa eu ver se eu lembro. Calcário e argila em fronteiras. Calcário e argila em fronteiras. Maçará tem em Teresina. Beleza. Areia tem no estado como um todo, né? E Pedro II nós temos a Opala, gabarito, letra E, de emoção. A questãozinha cachorro, mas dá para eliminar, porque na letra A, prata não tem. Prata é muito escancarado que não tem. Na letra B, urânio elimina. Na letra C, carvão elimina. Na letra D, gás natural elimina. Mesmo que você fique em dúvida no maçará, gipsita, mas tem uns que destaca aí, que grita aos olhos, que está fora da jogada. Questão de número 5 aí do nosso querido Piauí. A partir da dinâmica econômica descrita no texto acima, o Piauí, agora nós vamos dar uma lidazinha. É indiscutível que a pecuária teve seu principal foco de irradiação na Bahia, mais precisamente na cidade de Salvador, centro agrícola, fundado em 49, para abrigar a sede do governo federal. Foi a primeira capital do Brasil, né? Depois Rio de Janeiro, depois Brasília foi construída. Das cercanias desse núcleo urbano partem os primeiros criadores tocando seus gados, instalando currais rumo ao interior do Brasil. Lembra do Brasil? Do litoral para o interior. Começa no litoral, vem adentrando em áreas antes somente habitadas pela população nativa, pelos índios. Esse movimento que, deslocando-se de maneira contínua, atinge o curso médio do Rio São Francisco. Lembra? Eles chegam aqui no Piauí, ó, vindos do vale do Rio São Francisco, ó, reforçando, você não vai esquecer isso aqui, onde foram concedidas sesmarias e instaladas várias fazendas de gado. Dali o povoamento segue em direção às Chapadas do Araripe. Chapada do Araripe separa, tá lá na sua revisão, separa o Piauí de Pernambuco, e a Chapada das Mangabeiras, lá no sul, no Mato Piba, onde fica o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Show? Show. Após transportar esses divisores de água do São Francisco Parnaíba, chega ao lado oriental da bacia do Parnaíba, o lado oriental, né, que é já partindo para o rumo do Maranhão, e nessa área que vai constituir o território piauiense. Beleza? Beleza. Então, a partir dessa dinâmica, vejamos, o Piauí tem seu contorno atual definido pelo curso do Parnaíba, que foi ocupado em toda a sua extensão por agricultores familiares que viviam da agropecuária e mantinham uma relação territorial com os ameríndios. Relação territorial, que conversa, que ocupava Pajuçante do Rio fora. Teve em seu território, além do Parnaíba, muitos cursos d'água que foram rota das primeiras excursões de gás vindo da Bahia, como o Rio Piauí, Canidé, Paraí e Gurgueia. Até aí tá tudo certo. Esses rios davam as condições necessárias para o estabelecimento dos moradores das fazendas e para a manutenção do gado. Gabarito, letra B, de Bolores. Os principais rios aí, né? Gurgueia, Piauí, Canindé, Paraí, por aí vai. Tem o menor litoral do Brasil, certo? Devido à sua ocupação tardia, certo? Devido ao impasse com o Ceará, certo? Também. A costa piauiense ainda é considerada área de litígio? O litoral, esse litígio foi acabado quando o Ceará cedeu o litoral para o Piauí e o Piauí passou para o Ceará, a cidade de Crateús, certo? Que é o conflito litigioso do Piauí. Ele está dizendo que ainda é considerado litígio. O litoral, não. Nós ainda temos umas questões de litígio ali na Serra da Ibiapaba, em Cocal, não sei de que ali, eu esqueci o nome da cidade, que tem a divisa ali com o Ceará, ainda tem um pouco de litígio ali, mas no litoral não tem mais não. Por sua facilidade de comunicação com as províncias do Ceará e Pernambuco, houve intenso povoamento às margens do rio Parnaíba, o que contribuiu significativamente para o desenvolvimento econômico do sertão piauiense. Quando é que o sertão piauiense foi desenvolvido economicamente, Bisonho? Pelo amor de Deus. Tem grandes extensões de terra no noroeste, tá certo? Que é ali noroeste, ó. Você pensa em cima, norte, sul, sua direita, leste, esquerda, oeste. Então, noroeste é mais ou menos a região de Teresina ali, né? Por ali, noroeste. Em decorrência da concentração fundiária que teve um expressivo crescimento no final do século XIX, com a chegada dos bandeirantes nas regiões até então despovoadas e os índios. Não existia aqui, não. Tá fora, gabarito aí, bem tranquilo. Na letra B de Bolores. Para a gente fechar o nosso querido Piauí, só o comandinho da questão, ó, sobre o rio Parnaíba, conforme discutido no suporte,
Suporte, com 1.300 de extensão, o Parnaíba é considerado o rio mais importante do Piauí. A partir dele, seus afluentes como Longá, Canindé, Gurgué, a economia do referido estado desenvolveu-se. Beleza. Então, sobre o rio Parnaíba. A partir de 2010, a agricultura às margens do rio Parnaíba e seus afluentes torna-se relevante no cenário nacional com a criação de polos irrigados no sudeste do estado. Não, sudeste não, peraí. Ops, saiu errado aqui. Peraí. Voltando. 1 minute, please. Sudeste não, sudoeste. Até na primeira questão nós já falamos, os cerrados, né? Sudoeste. Sudeste, pessoal, onde fica a Caatinga, zona, divisa do Piauí com Pernambuco, com Ceará. Entendendo? Com destaque ao cultivo de coco, manga, banana e maracujá. Não, vai pra lá. O regime de chuvas que abastecem o rio por até 6 meses. Quem disse? Ô, misericórdia. Chuvas abastecem o rio Parnaíba por até 6 meses. Onde? Quando? Na parte setentrional do estado encontra-se a Chapada das Mangabeiras, escarpa com mais de 800 metros, em que se encontra a nascente principal do Parnaíba. Aí você pensa, pô, tá tudo certo, né? Mas uma palavrinha cretina que mata, não é setentrional, é meridional. Professor, puta que me pariu. Pois é. Mas tá anotado, se cair você já sabe. É meridional, não é setentrional, é meridional. Por atingir uma área de drenagem de Itererá, a vazão do rio Parnaíba é uma das maiores do Brasil, superando do rio Amazonas, mas nem fufu. Nem fufu. Sobrou aí a nossa letra E de emoção. A área da bacia do Parnaíba estende-se para além do estado do Piauí, cerca de 20% localiza-se no Maranhão e 5% no estado do Ceará. Capiche. Letra E de emoção. Fechamos aí nossos conhecimentos regionais e para concluirmos a nossa revisão, vamos para as nossas 8 questions de direito penal, porque o professor é completão. Bora! Primeira questão aí de penal. A conduta de oferecer, trocar... Cadê meu cursor do... Aqui, achei. A conduta de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o conhecimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, tudo isso aqui classifica-se na letra A. Divulgação de cena de estupro. Que tipo de crime é esse? É o crime de divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Você encontra isso aqui, Bisonho, no artigo 218, a linha C do nosso Código Penal. Veja que esse crime aqui, ele é um crime que tem conduta. Anote aí, ó. Nós estamos aqui nos crimes contra a pessoa, né? É um crime que tem conduta dolosa, certo? Conduta dolosa. Ele é um crime comum, considerado um crime comum. É um crime também formal, não é um crime material, é sim um crime formal. É um crime que admite tentativa, beleza pura. É um crime que admite tentativa. E a pena para esse crime aqui, ó, nós vamos ter aqui uma pena de reclusão. Nós vamos ter aqui uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos. E essa pena ainda, detalhe, e essa pena ela ainda pode ser aumentada. E essa pena ela ainda pode ser aumentada de 1/3 até 2/3. Quando o agente, ó, aí anote, quando o agente havera mantido relação, quando o agente havera mantido relação íntima, de fato, com a vítima, certo? Quando ele havera mantido relação íntima, de fato, com a vítima. Beleza pura, beleza fura. E também pode ter aqui também, ó, se ele tiver feito isso com fim de vingança. Beleza? Beleza. Você organiza aí no seu material, assim. Isso é uma questãozinha meio cretina, né? É.
Mas aí a gente tem que abordar de tudo um pouco aqui. Eu não trouxe os crimes contra a vida, os principais, né? Do artigo 121, artigo 122, que já estão bem manjados aí. Trouxe um pouquinho de diferente, porque a MUCEP ela tá imprevisível, ela pode cobrar aí qualquer coisa. Beleza? Beleza. Questão de número 2 do nosso querido direito penal. Nos crimes contra a ADM pública, que está lá no seu edital, a conduta de modificar ou alterar o funcionário, a conduta de modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente pode resultar em uma pena de detenção que varia de 3 meses a 2 anos, que podem ser aumentados de 1/3 até metade. Se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Diante disso, nós temos aqui o chamado peculato hacker. Peculato hacker. Cuidado que ele é diferente do peculato eletrônico. São bem parecidinhos. Só que a definição do peculato hacker é essa que está no enunciado para você. Beleza? Essa é a definição do peculato hacker. O peculato eletrônico, ele tem o que a gente chama de finalidade específica. Ele tem uma finalidade específica, tranquilo? Que é de quê, professor? Que é obter vantagem. Para si ou para outrem. É só essa diferencinha. Aqui ele vai ter pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Essa é a diferença. Professor, o que é o peculato hacker? É tudo isso aqui que está descrito. E o que é o peculato eletrônico? É quando ele tem a finalidade específica. É tudo isso aqui, só que com o objetivo de obter vantagem para si ou para outra. Tem essa diferenciaçãozinha aí nos dois. Você não precisa entrar nos pormenores. Aqui o que importa é decorar. É decoreba. Não interessa para você, mas por que só decora informação que ninguém aqui está se formando em direito? Se você já é advogado, você já se formou em direito. Aqui é só para você gabaritar. A diferença do peculato hacker para o peculato eletrônico é que o eletrônico ele tem essa finalidade específica de obter vantagem para si ou para outra. E se não tivesse informação, é porque é peculato hacker. Se tivesse informação, é peculato eletrônico. E morreu Maria Preá. Beleza? Beleza. Questão de número 3. Nos tocantes aos crimes contra a pessoa, regulados pelo Código Penal, né, dos artigos... os crimes contra a vida, dos artigos 121 até o artigo 128. O homicídio será qualificado quando o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Aqui ele não é qualificado, não. Ele será majorado. Aqui ele será majorado. Aqui é uma majorante e não uma qualificadora. Cuidado. Crime praticado por milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de segurança acontece muito no Rio de Janeiro. Não é qualificador, é majorante. E se é majorante, Bison, ele aumenta a pena de 1/3 até a metade. Não, já está dizendo, é uma majorante, né? Ou seja, ele aumenta. Ele aumenta a pena de 1/3 até a metade. Beleza? Beleza. O homicídio culposo terá pena aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, ou seja, quando ele é imperito, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Aqui está tudo certo. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Parou, vem aqui, ó. Quando a pena é praticada contra menor de 14 anos, aqui ele está dizendo que é aumentado. Isso aqui é o texto antigo do Código Penal. Ele aumenta só quando maior de 60 anos. Mas essa parte aqui, ó, essa parte aqui do crime contra menor de 14 anos, pessoal, deixou de ser uma majorante, isso aqui passou a ser uma qualificadora. Isso aqui é uma qualificadora. Aqui está no rol agora do artigo 121, parágrafo 2º, nos crimes qualificados. Homicídio contra menor de 14 anos não é mais majorante, agora é qualificadora. Quem foi que te disse isso aqui foi a lei Henry
Borel, é novidade aí trazida pela lei Henri Borel, você já conhece o caso do vereador Jairinho, aquele ser humano, não é nem ser humano aquilo ali, né? O homicídio praticado contra o menor de 14 anos é chamado de infanticídio? Não. O homicídio contra o menor de 14 anos é simplesmente uma qualificadora. O que é infanticídio, professor? Infanticídio é quando a mulher mata o feto em estado, ela estando em estado puerperal. A gente sabe que pode acontecer aí com as moçoilas. Beleza? Beleza. Letra D, de doido varrido. O agente que comete o crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, deverá ter sua pena reduzida de 1/6 a 1/3. Cuidado, a não ser cachorro, não é deverá, é poderá. Só isso aqui que deixa o item errado. Obviamente, por elimination, sobrou a nossa letra E de fortes emoções. É considerado qualificado quando o crime é cometido com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar em perigo comum. Já disse para vocês, isso aqui é homicídio qualificado. Onde é que você encontra? Você encontra os homicídios qualificados no artigo 121, parágrafo 2º, beleza? Que você vai ter nos homicídios qualificados a sua pena. Ela é reclusão. Não de 6 a 20, que é o crime comum, né? Que é o homicídio comum, mas sim de 12 a 30 anos. Nós vamos ter aí a pena de 12, reclusão de 12 a 30 anos. E lembrando que todo homicídio qualificado, ele é também hediondo. Quem é que te diz isso? É a lei 8.072 de 1990, a lei de crimes hediondos. Ela diz que todo homicídio qualificado ele é também hediondo. Beleza pura, não esqueça disso que eu já falei isso aqui para você 1 bilhão de vezes. Questão de número 4 do nosso querido direito penales. Considerando o caso acima, se os criminosos têm êxito em obter fraudulentamente o dinheiro das vítimas, haverá a prática de crime de... Então vejamos. No golpe da falsa central, criminosos entram em contato com correntistas de diferentes instituições financeiras, fingindo ser da central de atendimento ou da segurança dos bancos. Isso é golpes em comum, né? A fraude tem algumas variações no seu modo de operação, mas sempre visa ao roubo de dados e ao prejuízo financeiro do cliente. Em uma das possibilidades mais comuns, os criminosos afirmam que houve uma movimentação atípica na conta e que por isso é necessário confirmar algumas informações, como o número do cartão e senha. O que é isso aqui, pessoal? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é estelionato, pessoal. O estelionato ele tem 4 requisitos. Certo? Certo. O estelionato ele tem 4 requisitos. Primeiro, obtenção de vantagem ilícita. Obtenção de vantagem ilícita. Requisito número 2, causar prejuízo contra a pessoa. Causar prejuízo contra a pessoa. Requisito número 3, uso de meio ardil. Ou armadilha, né? O famoso golpezinho, né? Usa de meio ardil ou armadilha. É característica típica aí do golpe. E critério de número 4, enganar alguém ou levá-la a erro. Ou levá-la a erro. Beleza, nós temos aí o nosso querido estelionato, artigo 171 do Código Penal. Artigo 171, dos mais famosos aí, né? Famoso 171. Beleza pura, bisonhos do mi coração.
Professor cansou agora. Questão de número 5. Cláudio e Augusto são gêmeos idênticos e, sendo o primeiro devidamente habilitado à direção de veículo automotor, cedeu ao seu irmão sua CNH para que dela se utilizasse por ocasião de viagem. Nestas circunstâncias, conduzindo o veículo automotor e levando consigo a carteira de Cláudio, Augusto foi abordado por policiais. Na ocasião, apresentou-se como Cláudio, exibindo o documento. Neste caso, ele cometeu o quê? Crime de falsa identidade. Não é porque eles são gêmeos idênticos, né? Mas eles são pessoas diferentes, são CPFs diferentes. Então é bem simples aí, bem elementar. Nós temos aí um crime de falsa identidade. Isso aqui é previsto, pessoal, lá no artigo 308 do Código Penal. Lá no artigo 308 do CP, que vai trazer pra gente, ó, detenção de 4 meses a 2 anos e multa. Detenção de 4 meses a 2 anos e multa. Beleza pura, senhores, beleza pura. Questão de número 5, é 6 já, 6 do nosso direito penales. José e Pedro têm o mesmo desafeto, que é Mévio, mas desconhecem tal fato. Contratam pistoleiros para matar Mévio. O pistoleiro contratado por Pedro armou-se com um revólver e o contratado por José com uma pistola. Não faz diferença nenhuma. Ocorre que fizeram a tocar no mesmo local e no mesmo momento. Rapaz, Mévio tá lascado, não tá? 2 pessoas querem matar, as 2 não sabem uma da outra, mas as 2 contrataram pistoleiros, os pistoleiros armaram a emboscada no mesmo local, na mesma hora, os 2 atiraram no bendito do cara. O pistoleiro de José atingiu o coração, ou seja, o contratado por José atingiu o coração de Mévio. Já o contratado por Pedro, o cara era amador, né? Atingiu a perna de forma leve. A prova, ou seja, nós temos prova, nós temos o nexo. Nós temos o nexo de causalidade, artigo 13 do Código Penal. Nós temos o nexo de causalidade, o conditio sine qua non, a condição sem a qual não ocorreria. O que de fato deu causa à morte de Mévio foi o projétil contratado por José. Tranquilo? Pedro confessou ter mandado atirar em Mévio. Ó, Pedro, ele também disse, não, eu confesso. Só que o tiro dele só atingiu a perna. Pedro aqui, ó, ele responde apenas pelo que ele praticou, lesão corporal. Tá entendendo? Lesão corporal. Aliás, minto, perdão, ele responde por tentativa. Responde por tentativa de homicídio. Responde por tentativa. Por quê? Porque o que de fato matou foi o tiro disparado por José. Então, José responde por homicídio. José e Pedro respondem por homicídio? Não, Pedro responde por tentativa. Já te elenquei lá. Pedro responde por tentativa. José e Pedro por tentativa? Não, José responde por homicídio. José e Pedro respondem por homicídio em qual autoria? Não, porque Pedro responde por tentativa. José responde por tentativa? Não, José responde por homicídio. Que é o gabarito lá na nossa letra B de Bolores. Penúltima questão. José foi preso em flagrante em razão da suposta prática de crime de latrocínio consumado. Após a conversão da prisão flagrancial em preventiva, o suposto autor do fato consultou seu advogado sobre as penas que lhe poderiam ser aplicadas. Foi preso em flagrante sobre o crime de latrocínio consumado. Latrocínio consumado. Aqui nós temos lá no 157B, se eu não estiver enganado, né? O latrocínio consumado, o que é, professor? Não é o roubo seguido de morte, não. É o roubo com resultado morte. Esse roubo seguido de morte é um termo usado aí pela imprensa que é errado. Não é o roubo que foi seguido de morte, é um roubo que teve como consequência morte. E aqui nós temos o crime, qual é a pena do cara? Nós vamos ter reclusão de 20 a 30 anos, é pesado. De 20 a 30 anos é multa. É multa. Então ele perguntou pro advogado dele, ei, doutor, o que é que eu vou responder? Rapaz, você vai pegar reclusão de 20 a 30 anos e multa. Aqui, ó. Então, uma pena que pode ser aplicada em interdição de perdas de direitos, suspensão da posse, prestação, banimento, não, é multa. Reclusão de 20 a 30 anos e multa. Letra E de emoção, é só conhecimento da referida lei. Beleza? E pra gente fechar a nossa mega revisão, Caio, com intenção de matar, desferiu um disparo de arma de fogo no peito de Tício. Tício caiu, severamente machucado, porém ainda vivo.
quando se iniciou uma tempestade. Um raio o atingiu de maneira que Tício veio falar assim, rapaz, esse povo no direito penal é igual bolinha. Quem lembra de bolinha? Os cabas que tem azar, bicho. O caba atirou. Professor, mas o caba não atirou nele? Sim, ele atirou. Mas o que é que de fato matou ele? Foi o raio. Nós temos aí... que a gente chama que... Sumiu o nomezinho agora, meu Deus. Como é que diz? É motivo de força maior, né? Nós temos aí algo que foge ao controle, caiu uma descarga elétrica. Então, veja, essa descarga elétrica aí, ela quebrou o nexo de causalidade, é uma fatalidade. Tranquilo? Quebrou o nexo de causalidade. Nós vamos ter aqui, ó, a causa superveniente produziu só, ou seja, a causa que veio depois. O que é que significa superveniente, professor? Que veio depois. O que é que veio depois? Foi a descarga. Foi a descarga elétrica. Tranquilo? A descarga elétrica, ela produziu por si só o resultado, tá correto? De forma a afastar a responsabilidade de Caio pelo evento morte, subsistindo a tentativa. Sim, Caio vai responder pelo que ele tentou fazer, ele tentou matar, mas o que de fato matou foi a descarga elétrica que quebra o nexo de causalidade do tiro, beleza? Fazendo com que a descarga, ela produza por si só o resultado. É uma causa superveniente relativamente independente que por si só produziu o resultado. Beleza, senhores? No final aí para vocês eu deixo o gabarito para que vocês possam conferir todas as respostas. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Aqui é meu ponto final de partida aí na minha jornada como preparatório para carreiras policiais. O professor vai seguir agora por outros rumos, por outros objetivos, mas espero ter contribuído de forma eficaz aí para vocês, que vocês gabaritem português, conhecimentos regionais, penal, as legislações, né, LEP, que vocês sabem que eu trouxe aí para vocês também, LEP, que vocês possam gabaritar tudo. Façam uma prova tranquilo, lembre-se sempre que é só mais uma prova. Professor, eu já reprovei em 10. Foda-se, é só mais uma prova. Preocupe-se apenas com o que está sob seu controle. O que é que você controla? É aquilo que você estudou. Faz o seu e deixa nas mãos de Papai do Céu, que se for seu momento, ele vai te abençoar. Valeu, meus senhores, a gente se encontra por aí. Me sigam lá no @Prof. Bianco Silva, eu estou por lá agora. O Carreiras Policiais aí vai dando tchau para vocês. Espero ter ajudado. Forte abraço, fiquem com Deus e até qualquer hora.